havendo um número legal na forma regimental, declaro aberta a presente sessão do Pleno do Tribunal de Justiça por videoconferência desta data. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 13 a 16 e de 19 a 23 de outubro do corrente ano, bem como a ata da sessão por videoconferência do dia 21 do referido mês. Se todos aprovam, se há algum destaque, se há alguma emenda, está em discussão. Aprovadas. Existem iniciais. Boas-vindas às desembargadoras Judite Nunes e Marisa Neide, que retornam após período de férias. Sejam bem-vindas, é sempre um prazer tê-las em nossas sessões. Uma alegria, uma satisfação pessoal nossa. Boas-vindas ao juiz de direito, doutor Roberto Guedes, que mais uma vez é convocado para substituir o desembargador Expedito Ferreira durante seu período de férias. Igualmente, Guedes, é um prazer sempre tê-lo em nossas sessões. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Fazer o registro da ausência dos eminentes colegas desembargadores Saraiva Sobrinho, Amilcar Maia e Ibanez Monteiro na presente sessão em razão do gozo período de férias. Vamos para a pauta jurisdicional. Pauta anterior. Tem uma ação direta de constitucionalidade requerente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e querido governador do Estado do Rio Grande do Norte, e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, relator desembargador Mauri Moura, proferiram sustentação oral. Tribunal Pleno com unidade de voto, seja preliminar de inépcia da iniciativa por delegação da constitucionalidade do artigo 21 da Lei Estadual 9.978/2015, suscitada pelo Estado do Rio Grande do Norte. No momento, após o voto, o relator julgando improcedente o pedido, sendo acompanhado pelos desembargadores Berenice Capuchu, juíza convocada, Expedito Ferreira, Roberto Guedes, juiz convocado, Amilcar Maia, Guilhermando Mota, Maria Zeneide Bezerra e Ibanez Monteiro, pediu vista ao desembargador Glauber Rego. Impedidos os desembargadores João Rebouças e Judite Nunes. E por isso eu passo a presidência do julgamento ao desembargador Virgílio Macedo Júnior. Ok, senhor presidente, assumo com muita honra e passo a palavra ao desembargador Glauber Rego, que pediu vista do processo. Senhor presidente, de fato, eu pedi vistas e até fiz um voto escrito, mas como era tão somente uma repetição daquilo que já disse o eminente relator, eu peço a permissão da Corte e do desembargador Amorim para me acostar aos fundamentos do seu voto e também julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. É esse o meu voto, senhor presidente, resumidamente. Bem, os votos já foram consignados, só faltava o voto de vista de Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator desembargador Mauri Moura. Devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Desembargador Virgílio, só para aqui pela anotação, porque eu acho que estava faltando o desembargador que aguardar o voto do desembargador Glauber. Desembargador Glauber, ele votou agora. O desembargador Gilson tinha registrado na sessão anterior e aguardaria o voto vista. Então, eu colho o voto do desembargador Gilson. Votei agora, presidente. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Do desembargador Cornélio também, não é? Isso. Então, desembargador João, está proclamado o resultado. A unanimidade. Agradeço a Vossa Excelência que reassuma a presidência e dando continuidade aos julgamentos. O 2 é um conflito de competência suscitante o juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal, suscitado o primeiro juizado da Fazenda Pública também na mesma comarca. Aqui tem pedido de vista, após voto do relator, na competência do primeiro juizado especial da Fazenda Pública da comarca de Natal, para processar e julgar a ação ordinária número tal, sendo acompanhado pelos desembargadores Berenice Capuchu, Roberto Guedes, Maria Zeneide, Ibanez Monteiro, Cornélio Alves,
E o voto divergente dos desembargadores Judite Nunes, Amilcar Maia, Delermano Mota e Gilson Barbosa, reconhecendo a competência do juiz suscitante e do visto dos autos do desembargador Glauber. Tanto no 2 quanto no 3, que a relatoria é do desembargador Judite e esse 2 é do desembargador Amauri, o desembargador Glauber pediu visto em face de alguns conflitos de entendimento nos votos até então proferidos. E o desembargador Glauber pediu visto em ambos. Está em mesa, desembargador Glauber? Estes estão em mesa, senhor presidente, inclusive já com o voto disponibilizado da relatoria do desembargador Amauri, que eu estou acompanhando o entendimento trazido por Sua Excelência, e já registrei também, e aí pedindo vênia à desembargadora Judite, a divergência do conflito que é relatado pela desembargadora Judite. Então, os dois processos estão em mesa, o voto escrito está juntado ao conflito da relatoria do desembargador Amauri, e como todos já tiveram acesso, eu peço a permissão aí para não lê-lo. Então, nesse 2, e pelas anotações, eu não sei se Márcio, aqui está faltando no 2, pela competência do juizado especial, desembargador Amauri, o relator, doutora Berenice, doutor Roberto Guedes, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, o desembargador Glauber e o desembargador Cornélio. Está faltando conferir o voto. Desembargador Expedito, está o doutor Guedes, eu não sei se se encontra habilitado para proferir voto. Senhor presidente, é porque eu já votei pela cadeira do desembargador Saraiva anteriormente. Então, ok. Senhor presidente, Expedito também já votou, desembargador. Expedito. Ok. Então está o desembargador Rivaldo Pinheiro. Senhor presidente, eu estava de férias quando iniciou o julgamento, nas sessões, e não perdi os debates, então não me sinto habilitado. Habilitado. Ok. E desembargador Vigílio. Eu acompanho o voto do desembargador Amauri. Ok. Já está registrado, viu, presidente? Ok. Obrigado. Então, no processo aqui no 2, por maioria, acompanhando o voto do relator, doutora Berenice, doutor Roberto, desembargador Vigílio, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, desembargador Glauber e desembargador Cornélio. Vencidos, o desembargador Judite, o desembargador Amilcar, o desembargador Dermando e o desembargador Gilson Barbosa. No 3, relatoria da desembargadora Judite. Desembargador Vivaldo continua não habilitado, nem isso, desembargador Vivaldo? Perfeito. Porque o 3 é a mesma matéria, não é isso? É isso. Desembargador Vigílio. Tem a mesma posição anterior, não é isso, desembargador? Eu acompanho o relator na mesma toada do anterior, inclusive o voto está consignado. Ok. Aqui no caso você não acompanha o relator, aqui você acompanha a divergência que a relatoria divergência. Desembargadora. Isso. Okay. E aqui, desembargador Amauri, Vossa Excelência não tinha conflito de voto ainda nesse processo. Então, é conhecido pelo voto anterior, mas Vossa Excelência quiser se manifestar, está à vontade. Pois não, Excelência, eu consignei. No caso, discordando da relatora com todas as vênias, seguindo a linha do pensamento anterior. Mas está consignado, pelo menos na minha tela aqui, está consignado, Excelência, meu voto discordando da relatora. De qualquer forma, reafirmo a divergência. Está prezando o Ibanez mudar o voto, e desembargador Ibanez e também doutora Berenice. Isso. É porque Berenice, no primeiro, acompanhou o desembargador Amauri, o entendimento do desembargador Amauri. Não é isso? E nesse está acompanhando o entendimento da desembargadora Judite. Queria que discordando. Isso. O voto está errado. Sim, como eu posso consertar agora. Como é que vota Vossa Excelência? Vai? Eu voto como eu votei antes, acompanhando o desembargador Amauri. Ok. E o de Ibanez?
Não, de maneira o Douglas está aqui. Está de férias. Aqui pelas anotações, pelo placar aqui, tem 6 votos adotando o entendimento do primeiro julgamento, a relatoria do desembargador Amaury, e tem, no caso, o desembargador Amilcar, o desembargador Gilson, o desembargador Lermando, o desembargador Cláudio, o desembargador Ibanez, acompanhando a desembargadora Judite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 votos, 7 com o meu, não é isso? Isso. Isso. Desembargador Ibanez, no outro ele votou diferente, não é? É. Pois é. Mas Pode ele não ter tido um equívoco também. não está aqui. Então, são 7 votos pela competência do juizado especial. 3. E. Desembargador João. Pois não. Desembargador João. Pois não, desembargador Judite. Foi justamente por conta desses fatos que eu tinha dito no começo desse julgamento que me renderia ao entendimento da maioria. Mas eu resolvi permanecer exatamente respeito a essas situações que ocorreram. Mas depois, com toda certeza, me curvarei ao princípio da colegialidade, viu? Mas, por enquanto, eu vou manter como está, até para poder não complicar mais ainda uma situação. Tá certo, está feito o registro, Vossa Excelência já tinha esclarecido. Até porque nesse outro eu sou a relatora, né? E vai passar a relatoria para a desembargadora Berenice. Isso. Então, estão proclamados na forma constante do sistema processo judicial eletrônico. Tem um 4, que é um conflito de competência civil, suscitante ao juiz de direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, suscitado ao juizado especial da Comarca da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, também a desembargadora Berenice, relatora. Doutora Berenice tem que mudar, né? O voto também. Eu verifiquei. Eu posso tirar de mesa. Para dar uma adequação. Exatamente. Pode ser? Pode. Então, o processo 4 desse conflito não está em mesa, segundo a relatora, ela vai dar uma reexaminada no processo. Para ficar coerente com... Isso, com as decisões. Isso. Obrigada. Eu indago se há algum processo que independe de pauta com algum colega. Então, não existindo os processos para julgamento, declaro encerrada a sessão jurisdicional. Declaro aberta a sessão administrativa. Submeter para homologação da Corte, ato da presidência, que é a de referendo do tribunal, convocou, conforme o sorteio anteriormente realizado, o juiz de direito Roberto Francisco Guedes Lima, titular da 25ª Vara Civil da Comarca de Natal, para substituir o desembargador Expedito Ferreira durante o período em que estiver afastado de suas funções para usufruir férias, a partir de 28 do corrente mês, estendendo-se até 16 de dezembro de 2020. Todos homologam? Homologo, excelência. Então, está homologado. Igualmente, submeter para homologação da Corte da Presidência, que é de referendo, o Tribunal Pleno, atendendo a solicitação do desembargador Gilson Barbosa, autorizou o juiz de direito Francisco Pereira Rocha Júnior a exercer atividades na Justiça Eleitoral na condição de juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, até o dia 31 de agosto de 2022, sem prejuízo de suas funções jurisdicionais na Justiça Comum, nos termos do artigo 3º da Resolução 23.585 do Tribunal Superior Eleitoral. Todos homologam? O juiz desembargador. Que excelência. É Francisco Pereira Rocha Júnior, é um juiz da Comarca de Floresta. Ok, obrigado. Ele para onde, excelência? Desculpe que eu perdi aqui. Comarca de Nízia Floresta. No caso, ele vai para... Rocha. TRE. Da presidência do TRE. Auxiliar. Ok, obrigado.
Desembargador Saraiva pede autorização à Corte para usufruir folga compensatória no dia 13 do corrente mês, em razão de plantão jurisdicional anteriormente prestado. Todos autorizam? Autorizo. Aprovado. Também o desembargador Glauber Rego solicita a Corte autorização para usufruir folga compensatória no dia 27 do corrente mês, em razão de plantão jurisdicional anteriormente prestado. Eu autorizo. Todos autorizam? Autorizo. Não está autorizado. Nós já temos comunicado aos colegas, numa reunião informal, que o ministro Emanuel tinha comunicado ao tribunal a indicação da doutora Kate Ferreira para auxiliar a presidência do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós recebemos o ofício, vou pedir permissão aos colegas para ler. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, nos termos do artigo 6º, inciso 28 do regimento interno deste Conselho, solicita a requisição da magistrada Kate Mara Ferreira de Souza e Saboia, juíza desse tribunal, para exercer as atribuições de juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça a partir de 19 de dezembro de 2020. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração, ministro Luiz Fux, presidente. Sua Excelência, o ministro Fux, ele não fixou aqui o prazo, então nós estamos autorizando por 2 anos. Já que o mandato dele é de 2 anos, ele não limitou, nós estamos fixando por 2 anos a partir do dia 19 de dezembro de 2020, se todos aprovam. Aprovo, Excelência. É um prazer saber que tem alguém daqui lá. É um motivo de orgulho. Nós temos lá já o doutor Adriano, está lá. O CNJ também levou levou Paulo Porto, que era o melhor técnico nosso de PJE, desfalcou o nosso time de forma muito acentuada, e agora está levando a doutora Kate. Mas é isso. Para o tribunal é um motivo de muito orgulho e de muita alegria e satisfação. Há uma proposta de resolução, foi distribuída aos colegas, e quem me enviou foi o atual secretário-geral do Conselho Nacional. Qual é a proposta, desembargador? Diga, doutor Maurinho. Não, a proposta do Excelência estava falando? Isso, é do... Sim, é do diretor, né? O projeto experimental do juiz 100% digital. Só para esclarecer aos eminentes pares, essa minuta de resolução, quem enviou ao tribunal foi o atual secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Walter Alves. O doutor tem um nome bem estranho no meio, não sei pronunciar. Walter Alves. É juiz, que é o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi quando ele nos informou que o ministro Fux planeja via Natal no dia 30 do corrente mês para lançar de forma experimental essas 3 unidades. Seria somente 3 unidades. Inclusive, uma delas ele solicitou que fosse a comarca de Parelhas, que é titular o doutor Adriano, que está lá com eles no Conselho Nacional de Justiça. Eu indago se Vossas Excelências têm condições de aprovar, se a gente pode deixar para a próxima sessão. Eu aprovo, senhor presidente. Bem. Eu também aprovo. Presidente? Pois não? Não, inclusive, não só essas ações que Vossa Excelência falou, mas também ações do DMF junto ao GMF junto ao DMF. E talvez venha também a Humanitas 360. Então, são muitas coisas a serem inauguradas, por exemplo, no GMF. Isso é muito bom. Parabenizo Vossa Excelência por isso. Senhor presidente. Pois não, doutor Evaldo? Se a Marne puder se manifestar rapidamente, é óbvio que no mérito, desde já, a Marne, com certeza, na linha, inclusive já explicada agora por Vossa Excelência, que eu nem sabia, justamente por não saber, é que fica difícil a Marne se posicionar, que essa minuta tinha vindo
do CNJ. Quando nós estivemos reunidos com Sua Excelência, o presidente Fux, na última quarta-feira, todos os presidentes de associação de magistrados do país, inclusive elogiaram Sua Excelência pelo projeto 100% Justiça Digital, mencionando, inclusive, as dificuldades dos presidentes de associações estaduais, a dificuldade, por óbvio, e todos nós sabemos, e aqui não é diferença, da diferença, e Vossa Excelência já pontuou também como presidente do Poder Judiciário da Potiguar, a diferença que existe entre a estrutura, por exemplo, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal em relação à Justiça Estadual. Então, é óbvio que a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte vai apoiar esse projeto de minuta de resolução. O que eu coloco para Vossa Excelência, e tenho certeza pelo espírito democrático de Vossa Excelência, é que, como nós pontuamos lá no Conselho Nacional de Justiça, naquele procedimento, é que, já que não há o dever jurídico de disponibilização como dever, no sentido da mesma forma que Vossa Excelência entrega aos íntimos desembargadores a referida minuta, que pelo menos lesse o conteúdo da minuta para que eu pudesse fazer a manifestação meritória. Como a Marne pode fazer a manifestação de algo que não sabe? Nesse caso em específico, como Vossa Excelência disse que a minuta veio do CNJ, e eu conheço a minuta do CNJ, e conheço o projeto que vem de lá, e conheço, inclusive, o juiz associado da Marne, e o projeto experimental que vem para a Justiça Potiguar, que é motivo de orgulho, como Vossa Excelência citou, não só os 2 juízes que estão lá, mas até eu cito um terceiro, que Vossa Excelência esqueceu, com certeza, que é a doutora Larissa, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Claro que a Marne aprova, por óbvio, mas eu só lembro a Vossa Excelência que, para cumprir o dispositivo regimental do artigo 160 do nosso regimento, eu tenho que saber do que se trata. Eu só fiquei sabendo agora o teor, o mérito em si. Então, eu peço, pelo menos, que Vossa Excelência, como eu pedi no CNJ, lesse em sessão plenária a minuta em específico que vai ser objeto da deliberação, já que, em acolhendo a tese, por enquanto, deste tribunal, que não há o dever jurídico de disponibilização da minuta, e só entregue aos desembargadores, e para eu desempenhar o direito indiscutível que existe hoje no regimento interno desse sodalício, que fosse lido aqui. Acredito que Vossa Excelência concorde com essa tese, mas desde já o projeto 100% Justiça Digital, que Vossa Excelência vem nessa parte, inclusive dando ênfase, e aí justiça seja feita muito bem, tentando, com todos os esforços, digitalizar o máximo possível, com todas as dificuldades. A Associação dos Magistrados, evidentemente, está ao lado de Vossa Excelência, está ao lado desse tribunal, para que a gente possa seguir esse único caminho possível, que é o uso da tecnologia para atender melhor aos nossos jurisdicionados. Eu vou submeter essa questão de ordem ao pleno do tribunal para ser analisado. Essa necessidade... Presidente? Pois não, Zenei. Está com a palavra, desembargadora. Presidente, eu estou com outra... Como tinha poucos processos, eu marquei uma vídeo agora. Eu peço permissão a Vossa Excelência para me retirar. Ok. Posso? Pode, sim. Tá bem? Obrigado. Obrigada. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu tenho um compromisso agora no TRE e peço permissão para me ausentar. Ok, sem problemas, comandante Wilson. Muito obrigado. E tem um número para a gente debater aqui. Sobre, nós estamos com o quórum mínimo, né? Sobre essa necessidade... Os 10 integrantes, presidente. Hein, Márcio? Com a ausência do desembargador Gilson, desembargadora Zenei, ficamos com 10 integrantes sem votos. Ok.
9. Fazendo aqui uma relação aqui, desembargador Amauri. Pois não. Presidente, o senhor desembargador Amauri Moura, desembargadora Judite Nunes, doutora Berenice, 4. Só são 8. Doutor Roberto Guedes, Guedes. 5. Desembargador Vivaldo, 6. Desembargador Dilermando, 7. Desembargador Vigílio, 8. Desembargador Glauber, 9. Desembargador Cornélio, 10. Perfeito. Perfeito, Márcio. Eu não estava vendo aqui o doutor Roberto Guedes, eu peço desculpas. Vou submeter aos colegas essa sugestão do doutor Eval na leitura dessas propostas do Tribunal de Resolução. Aqui na tela, se nós se decidirmos, o senhor pode ler, eu posso ler, não tem nenhum problema. Desembargador Amauri, como é que Vossa Excelência... Senhor presidente, eu queria deixar bem claro que, do ponto de vista prático, eu não tenho absolutamente nada contra a leitura. Mas eu penso que isso passa por uma discussão anterior. Qual o sentido seria dessa leitura? Em todas as sessões, e eu acho que o tribunal precisa definir de uma vez por todas essa questão, que o doutor Eval, claro, segundo o entendimento dele, ele sempre pede a palavra para se manifestar em todas essas questões, quer seja projeto de resolução, minuta de resolução, provimento, o que for, sempre a Marne está presente e sempre reivindica a palavra. E, às vezes, o doutor Eval, eu não quero absolutamente fazer nenhuma crítica pejorativa em relação a isso, até mesmo respeito como magistrado, como presidente da corte, como amigo pessoal, ele se manifesta de uma maneira como se a Marne tivesse direito a voto nessas sessões. Então, ele se referiu agora, por exemplo, a pronunciamento sobre a questão meritória do que nós estamos a discutir. Então, se ele vai se pronunciar sobre essa questão meritória, na condição da Marne, nós estaríamos delegando aí à Marne o direito de voto nessas questões. Eu penso que, a partir mesmo da leitura do 160 do nosso regimento interno, não há essa permissibilidade legal. E isso eu penso que o tribunal deve aprofundar, ou talvez até mesmo no sentido de aplicar a correta interpretação do que é disposto no nosso regimento interno, sobre a participação da Marne nas sessões administrativas. Ou seja, o que o nosso regimento interno dispõe é que, nos assuntos de interesses exclusivos da magistratura, a Marne poderá usar da palavra por 15 minutos regimentais. Nós precisamos, então, definir que interesses exclusivos são esses. E isso, naturalmente, será definido à medida em que cada assunto venha à tona ou venha à discussão pela Corte. Não vejo porquê, e o doutor Eval sempre insiste nisso, nessa obrigatoriedade ou necessidade de se distribuir esses projetos de resolução ou qualquer outro ato normativo que venha esteja em discussão no pleno para a associação, quando a associação não vota. Isso que a gente precisa, de uma vez por todas, repito, definir. No caso presente, nós temos, o que me parece, um ato normativo vindo do CNJ. Então, a associação, inclusive o doutor Eval já fez referência que se manifestou perante o CNJ ou perante o ministro Fux, e talvez isso seja exatamente a posição que a Marne deve tomar, lá na origem. Então, objetivamente, em relação à leitura em si,
Não vejo óbito nenhuma, tudo bem. Vossa Excelência pode disponibilizar na tela e o presidente da Amarne, até como Sua Excelência referiu, por um ato democrático e bem tem caracterizado as posições de Vossa Excelência na condução da presidência do Poder Judiciário do Estado, poderá ser feito. Agora, a partir daí, o que nós vamos fazer? A Amarne vai se pronunciar e votar contra? É isso que nós temos que definir. Entendeu? Inclusive, sempre isso se renova a cada sessão administrativa e o tribunal, a gente discute, mas não define. Olha, nesses casos não há necessidade, a Amarne não pode se pronunciar. Então, eu não vejo particularmente aí qual o interesse específico que diga respeito à magistratura como um todo. Inclusive, magistratura, entenda-se, os próprios desembargadores. E o nosso regimento fala em direitos exclusivos dos associados. E volto a dizer, já disse isso algumas vezes, quando o tribunal se reúne para discutir ou dispor sobre competências de magistrados, né, e coisas outras que têm por objetivo a prestação jurisdicional, não está se reunindo para discutir direitos exclusivos da Amarne. Está se reunindo para discutir direitos da sociedade. Então, é preciso definir isso. Então, veja bem, todo ato, toda resolução que o tribunal tiver que discutir, encaminhar para a Amarne, sem uma consequência lógica daí resultante, porque a Amarne não vai votar. E eu não sei, agora está certo, se há isso tudo, vou repetir, inclusive a inclusão desse dispositivo no nosso regimento interno, surgiu a partir da insistência da Amarne em outros tempos de vir ao pleno para defender magistrados que estavam sendo submetidos a procedimentos administrativos. E o presidente da Amarne, à época, insistia em usar a palavra para fazer a defesa do magistrado. E alguns desembargadores até entendiam que não havia óbice nenhum e tal, e outros, e a maioria entendeu que sim, primeiro porque o próprio magistrado poderia fazer na sua defesa, e depois porque ele poderia, inclusive, constituir advogado, e muitas vezes vinha ao pleno com um advogado da própria Amarne. Então, se estabeleceu, a partir dali, se colocar no regimento, que a Amarne só poderia vir ao pleno para defender interesses exclusivos da classe, porque naquelas questões não havia nenhum direito exclusivo da associação para defender o magistrado individualmente num procedimento administrativo. Então, a origem desse dispositivo foi essa. Mas, de qualquer sorte, eu estou reiterando aqui essa posição, porque eu penso que, a partir de hoje, nós poderíamos evitar isso. O tribunal, penso eu, nessas questões que não são de direito, que não tratam direito exclusivo da classe, não deverá, a seguir, a não ser que se altere o regimento, encaminhar qualquer projeto ou minuta para a associação. Volto a dizer, eventualmente, nas questões maiores até, e democraticamente, o tribunal pode até informalmente discutir com a associação, né? Mas não na sessão, necessariamente, permitir, como se votado se fosse, né, a participação da Amarne. Mas, enfim, penso que, para atender o pedido do doutor Erval,
poderíamos fazer uma leitura aqui, coletiva, e o doutor Evaldo poderia ler, ter acesso a essa leitura. Não vou radicalizar aqui, evidentemente, diante de uma questão menor, que seria essa possibilidade de fazer essa leitura. Agora, fiz toda essa pré-eleção e peço desculpas aos colegas pela demora, porque me preocupo exatamente com a interpretação que se possa oferecer ao nosso regimento interno a partir dessa nossa sessão. Penso que não se estar aqui, eu particularmente não comungo com o entendimento do doutor Evaldo nesse ponto, para que se possa dar esse elastério interpretativo que o doutor Evaldo tem dado ao que disposto no nosso regimento interno. Por isso que faço a ressalva e toda essa digressão que fiz a respeito do tema. Mas estou de acordo, excelência, não tenho nada, claro, a opor, que se faça a leitura, até mesmo para se dar publicidade, não absolutamente, da minha parte, nada contra. Mas com esse registro especial, senhor presidente. Obrigado, desembargador Amauri. Desembargadora Judite. Excelência, eu acho que as palavras do desembargador Amauri, como sempre, foram de muita serenidade e de muita sabedoria. Obrigado. Eu acho que se eu fosse dizer o meu pensamento, eu não saberia expor com tanta clareza como Vossa Excelência fez. Eu entendo o seguinte, que não vejo o menor problema em se dar a publicidade requerida pelo desembargador ou pelo doutor Erval. Agora, daí a dizer que há uma obrigatoriedade do tribunal, eu não acho que tenha, não. Até porque, como foi muito bem ponderado, não há o direito de voto, não há o interesse direto de todos os componentes da associação, e então eu acho que todo diálogo, toda discussão é muito salutar, é uma coisa inerente ao princípio democrático, mas tem de se saber a oportunidade, tem de se saber o momento. Então, concluindo e fazendo um resumo, porque depois do que o desembargador Amauri disse, eu mesmo não tenho mais nada a acrescentar, não vejo óbice a leitura, ou como ele disse, a colocar em tela o teor do documento pedido, mas como uma deferência, como um ato de boa vontade, mas como obrigatoriedade, não entendo que seja. É assim que eu penso. Obrigado, desembargadora Judite. Doutora Berenice. Senhor presidente, entendo desde a outra vez, da outra sessão que o doutor Evaldo esteve presente, e nós debatemos também parte desse assunto. Eu acho que, na fala dele, o que veio trazer como obrigatoriedade foi como se ele tivesse que se pronunciar no mérito. Eu acho que aí foi a questão que levou a essa votação. Eu entendo que o mérito ele não tem sobre o que votar, e, como eu já disse da outra vez, por uma questão de clareza, de elegância, de gentileza, ler, eu acho que fica para o senhor presidente decidir. Eu também não sou contra. Obrigado. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, eu me acordo às palavras do desembargador Amauri e desembargadora Judite. Eu acho que pela questão da publicidade, é interessante. E até mesmo porque o doutor Evaldo falou que teve, na semana passada, com o ministro Fux, o teor que veio discutido deve ter sido o mesmo. Então, até mesmo ter conhecimento da matéria, já que é E, agora, a questão da obrigatoriedade, eu entendo que não tem obrigatoriedade do tribunal em colocar. Então, me aposto às palavras do desembargador Judite e do desembargador Amauri, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Vivaldo. Senhor presidente, desembargador Amauri e desembargadora Judite foram muito felizes nas suas palavras. Eu vejo, da mesma forma, acrescentando o seguinte ao que os colegas que me antecederam disseram. Eu não vejo como necessário fazer essa leitura. A minha opinião, disponibilize no telão, ao início da sessão. Por quê? Porque quem estiver presente, o doutor Evaldo, o que estiver representando, ele tem a oportunidade de ler no telão, enquanto nós estamos fazendo julgamentos dos processos.
porque nós temos que ser objetivos. E essa praticidade é fundamental. Nós não vamos passar, o presidente vai passar aqui, tem resoluções aí com 5, 6 páginas. Nem o presidente vai passar o tempo lendo 5, 6 páginas como redator de atas. Então, faça a disponibilização, né, no telão, no início da sessão. O presidente, quem quiser, leia, o presidente da Marne, quem quiser, leia, e tudo bem. É a minha opinião. Arnoldo Lermando. Excelência, eu acompanho integralmente as palavras, com todas as vênias, com todo o respeito à associação que nos merece, acompanho integralmente as palavras do nosso decano, e eu acho que explicitou muito bem a questão, e, como disse também o decano, eu penso que é preciso que isso fique definido de uma vez por todas, porque toda sessão tem essa polêmica, eu digo polêmica desnecessária e graciosa, não é? Então, o tribunal, a despeito, não diria a despeito, mas tem cumprido, né, o princípio da publicidade, mas não precisa de autorização de ninguém para decidir sobre aquilo que lhe compete dentro do seu mistério constitucional. É claro que a associação representa os interesses da classe, mas já pensou se o tribunal tiver que, qualquer coisa para decidir, tem que consultar a associação, não é, previamente? Não, o tribunal, como já foi dito várias vezes, o tribunal decide, e qualquer coisa que, porventura, a classe ou um membro da classe isoladamente se sinta com seu direito ferido, tanto a pessoa, o magistrado, o servidor ou a própria associação pode ativar, não é, buscar os seus direitos. Então, eu creio que o desembargador, nosso decano, como sempre, da sua sabedoria e da sua experiência, juntamente com a desembargadora Judite, disseram bem. Eu acompanho. Obrigado. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu vou ser breve. Eu não vejo, na linha dos pronunciamentos anteriores, por que não fazer essa leitura aqui, Vossa Excelência, fazer a leitura para dar cumprimento ao princípio da publicidade perante a associação. Agora, eu não acho razoável a associação se manifestar sobre questão meritória. Ele toma conhecimento e aí, se não achar razoável, são medidas que devam ser tomadas. Mas eu acompanho os votos precedentes. Obrigado, desembargador Vigílio. Desembargador Glauber. Senhor presidente, assim como o desembargador Vigílio, eu também não vejo problema na questão da publicidade. Se está sendo permitido a voz ao presidente da associação, não vejo sentido em se negar, e tenho a certeza de que não é esse o desejo de Vossa Excelência, nem tão pouco da Corte, e se omitir a negar ao presidente ter acesso ao conteúdo da resolução, da minuta. E concordo plenamente com o desembargador Vigílio de que, com relação a voto, e tenho certeza que o presidente da associação também tem essa convicção, de que não pode ele se manifestar com relação ao mérito da resolução. Se manifestar, obviamente, que na sua fala ele vai trazer a posição da associação, no sentido até mesmo de contribuir, ou, se assim a Corte entender, mas jamais de votar, porque aqui assento ele não tem na Corte. Então, eu não participei de sessões anteriores e em que essa discussão ela vem sendo travada, mas é uma questão até mesmo de lógica. Se está sendo permitido a voz ao presidente da associação, o acesso à sessão administrativa e a sua manifestação, qual a razão de negar a ele o acesso ao conteúdo da resolução? Então, assim, eu não vejo nenhum problema, até mesmo de forma antecipada, de que ele tenha acesso a essa resolução, a essa minuta. E aí que é essa interpretação do regimento, que é feita, e assim tem sido em todas as sessões, dado a ele o direito de manifestação, que traga ele a sua contribuição, e aqui vamos ouvir,
e não estaremos, de forma alguma, vinculados ao que Sua Excelência dirá ali na tribuna. Então, resumindo, não vejo... Eu vejo, pelo contrário, eu vejo dificuldade nessa leitura. Daí a questão da facilidade de se disponibilizar, como disse, eu não sei se foi o desembargador Vigílio ou o desembargador Rivaldo, com antecedência, eu não diria no dia da sessão, mas 24, 48 horas, para que pudesse até mesmo trazer alguma contribuição. Então, em resumo, é isso aí, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Senhor presidente, nós estamos decidindo esse caso aqui, ou os futuros também. Eu acho que os futuros, né? A posição que tem que ter uma posição, o tribunal precisa fixar uma posição sobre isso, né? No meu entendimento. Em relação aos casos futuros, eu acho que o tribunal tem que sentar e tentar resolver essa questão de uma vez por todas, né? A gente pensar bem se remete ou não. Nesse caso presente aqui, eu concordo que ele seja disponibilizado, seja colocado em tela aí para o presidente da associação ter conhecimento. Com relação a outros casos, também, eu não tenho nada contra que seja disponibilizado qualquer minuto de resolução para o presidente da associação. Agora, precisamos sentar para tentar resolver essa questão. Eu acho que a gente tem que resolver e terminar, né, com essa discussão, toda sessão, quando a Marne vem, começa nessa discussão e a gente termina perdendo muito tempo. Então, é melhor, talvez, de uma vez por todas, a gente sentar e resolver essa questão. Isso. Então, a gente tem os colegas que só dar e a presença vai... Se a maioria dos colegas aqui, quase a unanimidade, entende que a associação não tem direito a se manifestar em mérito. Para que vai vir a resolução? Se não tem direito a se manifestar sobre o mérito da resolução, para que ter a resolução? É você me dar um avião e querer que eu pilote ele se eu nunca fiz o curso. Tem sentido. Não estou dizendo que sou contra a leitura. Eu acho que essa sugestão do desembargador Rivaldo, se puder disponibilizar na tela, não sei como, se nós estamos aqui todo mundo nessa tela, e como é que vai botar o documento em cima da tela para se ver. Ou teria que ter uma terceira tela para se botar? Ou qual seria essa tela que a gente vai disponibilizar? Vou falar com a informática para ver se é possível. Agora, como é que eu quero dar um documento a uma associação, ela vai ter o acesso, se ela não vai se manifestar sobre mérito? Eu mando, a presidência envia para os gabinetes porque Vossas Excelências votam. Tem direito a votar, tem direito, inclusive, a desaprovar, tem direito a aprovar. Por isso que se emendar. A emendar, porque se Vossas Excelências não tivessem direito, também eu não mandava. A associação, a presidência publicava sozinho. Então, é saber qual a utilidade disso. Se a discussão toda aqui, quase a unanimidade... Isso que é boa, uma discussão, talvez precisasse ter uma reunião depois para tomar uma posição, não é? Tem o regime critério que pode deixar isso claro, sentar todos nós, conversar sobre o regimento interno e deixar claro nessa frase muito aberta, muito ampla, muito vaga de interesses exclusivos da magistratura, seria isso, mas que todos aqui se manifestaram no sentido da impossibilidade da associação, isso é óbvio, se manifestar sob mérito. Eu indago a vocês, e o doutor Evaldo está aqui me ouvindo, para que vir, se não vai se manifestar sob mérito? Qual o sentido disso? Senhor presidente, pois não. Há uma particularidade nessa resolução, é que o próprio presidente, o doutor Evaldo, disse em alto e bom som que ele já sabe do teor da resolução. Sim, pois ele disse aqui que ele já tem conhecimento dela. Perfeito. Ele foi claro aqui, ele disse, não, já conheço. Eu não sei, então, para que esse mimimi? Acho que colocou bem, do Vigílio colocou bem. Apesar de ter concordado, lógico, eu disse que não me oponho, e realmente não me oponho, mas como eu referi, tem que ver qual é o efeito prático disso. Claro. Lembrar que, nesses casos, a AMAR não faz parte do processo. Então, se disponibiliza antes, como se a AMAR fosse votar,
Isso aí eu acho que o nosso regimento interno não quis dizer isso e não diz isso. É por isso que eu me referi à questão da interpretação do regimento. Mas o barrador Vigília lembrou bem agora, o doutor Evaldo conhece já o assunto e tal. Veja, o princípio da publicidade não significa necessariamente, nesses casos, que tenha tudo ser publicado anteriormente. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente dando aplicação, aplicabilidade ao princípio da publicidade na medida em que estamos discutindo abertamente, em sessão aberta, ainda que por videoconferência, e se expondo à matéria. O que é que está discutindo? Não é em sessão secreta, não é em votação secreta, nem se escondendo o que estamos discutindo. Isso sim, aí estamos dando cumprimento ao princípio da publicidade, que vai muito mais além de que simplesmente dar conhecimento à Marne. O princípio da publicidade não se encerra somente nisso. Não se circunscreve somente a isso. Entendeu? Então, se tivesse fazendo uma sessão reservada e dado ao conhecimento da Marne, estaríamos cumprindo o princípio da publicidade? Não é exatamente isso. Nós aqui, eu penso que estamos, sim, cumprindo fielmente o digno maior da publicação das nossas decisões. Entendeu? Agora, realmente, se na matéria, o doutor Evaldo já afirmou que já conhece, também não vejo. O que eu quis dizer é exatamente que, pessoalmente, eu não tenho nada, no caso agora concreto, então não se pode, como eu disse, dar todo esse elastério interpretativo ao nosso regimento, daí para todas as sessões, se conceder a palavra a Marne e também se encaminhar essas matérias com precedência a Marne, com todo respeito. Porque não vejo qual é a lógica disso, qual o sentido lógico disso, qual a consequência lógica disso. Se a Marne não faz parte do processo de votação. É isso que eu quero colocar, porque isso é o que está no nosso regimento. Mas, Vossa Excelência, claro, inclusive se por questões técnicas não for possível, infelizmente, e dado que o próprio o doutor Evaldo conhece da matéria, mas, particularmente, não vou de maneira alguma. O princípio da publicidade que o tribunal deve observar é publicar o ato depois de aprovado. Também. Botar no Diário da Justiça Eletrônico. Também. Nós discutimos 15 desembargadores. Discutimos. Se for preciso, naquilo que tiver interesse, se discute, como nós estamos discutindo na sessão administrativa, e se publica o ato no dia seguinte. O ato é publicado, aí se dará cumprimento ao artigo 37 da Constituição. Se dará publicidade do ato com a publicação. Acabou, no meu entendimento. Vai, doutor Evaldo, com a palavra. Senhor presidente, eu queria primeiro dizer que depois daquela sessão, naquele dia, eu fui, inclusive, convencido por Vossas Excelências para ver como o contraditório, como o diálogo, como a discussão de ideias que eu sempre defendo, ela vale não tão somente para que eu tente, de algum modo, não votar, porque eu nunca, ao longo desses 3 anos, quis votar. Pelo contrário, eu quis, como o desembargador Glauber muito bem ponderou, eu quis e vou querer sempre, de modo muito, vamos dizer, muito simples e muito humilde, tentar auxiliar. Mas o efetivo diálogo que Vossas Excelências fizeram na última sessão, antes das minhas férias, eu fui convencido por Vossas Excelências, na última sessão, de que realmente, pelo menos por enquanto, no momento, eu teria que, no mínimo, estudar de modo mais aprofundado esse dever jurídico que o nosso decano e líder desse tribunal sustentou em seu voto na sessão passada, do dever jurídico de disponibilização da minuta, em especial porque o ato administrativo não está ainda formado,
o ato administrativo, inclusive, poderia ser feito oralmente. A presidência poderia não trazer minuta alguma e propor o início da formação do ato nesse momento. E por isso que, na assentada de hoje, no início da sessão, e o pedido novo que eu fiz no CNJ, não foi no dever do tribunal de disponibilizar a minuta, como Vossa Excelência muito bem ponderou, senhor presidente, de disponibilizar a minuta para quem vota. Realmente, senhor presidente, só tem razão. Quem vota é Vossa Excelência, o presidente, e os 14 ínclitos membros desse tribunal. A AMAR, em momento nenhum, sobre a presidente desse humilde magistrado, repita, igual a Vossas Excelências, todos nós somos magistrados, eu não voto, mas realmente eu penso, e aí a minha divergência com Sua Excelência o desembargador Amaury, divergência momentânea, de que o artigo 160A, pelo menos por enquanto, tem que ser aclarado, porque permite que a gente tenha o direito de voz, usando a expressão que o desembargador Glauber utilizou, e muito bem o fez, junto com o desembargador Cornélio no Tribunal Regional Eleitoral, mesmo sem ter regimento naquele sodalício, trazendo todas as matérias de interesses exclusivos de todos os associados. Aí, o desembargador Amaury tem razão. Precisa a Corte realmente analisar se vai legislativamente ampliar ou reduzir o que significa interesse exclusivo de todos os associados. Eu, particularmente, pedindo todas as vênias aos íntimos colegas, entendo que interesse exclusivo de todos os associados não é direitos tão somente relativos a carreiras, não é tão somente direitos relativos à remuneração, não é só direitos relativos a possíveis transgressões disciplinares, mas Sua Excelência, o nosso decano, o nosso líder que conhece todos os meandros e o que aconteceu, evidentemente pode orientar Vossas Excelências e tipificar com mais detalhes. Aí é a autonomia desse tribunal. Agora, no contexto que existe hoje e a semelhança do que existe em outros regimentos, nós pedimos ao Conselho Nacional de Justiça que justamente as pautas administrativas fossem melhor especificadas e que houvesse a leitura. O desembargador Vivaldo deu a solução. Pode sim, a tecnologia pode enviar, inclusive, no bate-papo aqui, pode disponibilizar a minuta para que eu veja, como presidente da associação, pode apresentar aqui do lado, não tem problema nenhum tecnológico, e essa minuta do processo específico, eu estou presumindo, porque o presidente disse que era igual à nacional. Se for igual à nacional, eu já vi, mas eu não sei se é igual à nacional. Não tive acesso, e eu acho, com todo o respeito que eu tenho ao meu decano, ao meu amigo pessoal e líder desembargador Amaury, nesse caso específico, justiça digital, é óbvio que serão os juízes, a base da magistratura potiguar, que irão desenvolver esse projeto Justiça 100% Digital, junto com os 15 ínclitos membros desse tribunal. Então, todos nós temos interesse, sim, porque os associados, junto com Vossas Excelências que são associados, é que fazemos o corpo e fazemos a prestação jurisdicional acontecer em terras potiguares. Eu faço esse pequeno esclarecimento e agradeço sempre o espaço que Vossa Excelência tem me dado nesta corte. Só fazer um esclarecimento aqui para... doutor Evaldo, Vossa Excelência ainda reitera o pedido da necessidade de leitura, ou Vossa Excelência já falou que conhece?
Se for igual, eu conheço, presidente. Se for igual, eu conheço. Eu devo estar mentindo. Vou ler para Vossa Excelência. Não. Se for igual, eu não quero, não. Se for igual, Vossa Excelência está dizendo, eu confio. O problema é que a gente diz, às vezes a falta de necessidade do pronunciamento é que sempre há como se fosse um conflito entre o tribunal e a primeira classe, e o primeiro grau. Sempre há uma espécie de conflito. A associação vem e confronta o tribunal como se o tribunal fosse contra e adversário do primeiro grau, que isso não é uma realidade. Se a associação eu pedi acesso porque eu não conhecia o conteúdo. Vossa Excelência está sem a palavra. Quando Vossa Excelência está falando, a gente escuta. Quando a gente vai falar, Vossa Excelência atrapalha. Toda a vida é assim. Desculpa, não, porque Vossa Excelência, às vezes, não se controla. É preciso que tenha controle. Vossa Excelência pediu a palavra 2 vezes, eu concedi, Vossa Excelência disse o que quis dizer. Quando a gente vai falar que quer atrapalhar... Vamos seguir, Excelência. É que sempre que a associação se manifesta, vem no sentido de confronto com o tribunal. E que não é isso. Eu tenho dito isso a doutor Evaldo, eu tenho dito a todos os colegas, eu sou associado, nós somos associados, nós estamos aqui pensando no poder judiciário, na aplicação jurisdicional, na melhoria dos nossos serviços. Aqui, quando nós discutimos e debatemos, é tentando melhorar a aplicação jurisdicional. E a associação sempre tem uma posição de confronto com o tribunal, como se as posições que o tribunal está tomando é contra o primeiro grau e favorável ao segundo grau. Isso não existe. Então, sempre, o pronunciamento da associação sempre foi esse, vai ser sempre contra as posições do tribunal. Isso é muito ruim, porque se a associação viesse pedir a palavra para elogiar, não vou nem dizer que para aceitar, mas de uma forma de colaboração menos agressiva, seria até mais fácil do convívio. Eu estou dizendo aqui que então, estou deixando a presidência, graças a Deus, o desembargador Ivaldo vai ver o quanto isso é traumático, esse tipo de relacionamento. Mas tem essa sugestão de melhoria, de aperfeiçoamento, aliás, do regimento, e que devemos fazê-lo. Presidente, na verdade, apenas para esclarecer o meu posicionamento, eu falei na interpretação que o tribunal possa dar. Se o tribunal naturalmente entender que precisa mudar a redação, tudo bem, mas eu penso que e essa interpretação se dá naturalmente como vem se dando em cada sessão que nós repetimos essa discussão. Eu penso que o tribunal já tomou uma linha no sentido de qual a interpretação que deve se dar. Mas, se o tribunal entender que deve aclarar, como falou o doutor Evaldo, no sentido de elastecer ou mesmo restringir, como alguns tribunais fazem, o doutor Evaldo falou em alguns tribunais, mas alguns regimentos, quando dispõem sobre isso, é bem mais restritivo, poderemos fazer, não tem problema nenhum. Então, vamos seguir, excelência. Ok. Então, a resolução está aprovada e eu indago se há mais alguma proposta. A presidência não tem nenhuma proposição, desembargador Amaury. Senhor presidente, apenas reiterar as congratulações à doutora Keite Mara Ferreira de Souza, que mais uma vez é convocada para prestar seus bons serviços ao Conselho Nacional de Justiça. Eu digo porque ela já foi uma primeira vez e agora retorna, e como eu já disse anteriormente, isso reforça a certeza de que o seu trabalho ali foi bem recebido e bem avaliado, tanto é que ela está retornando àquela casa. Isso engrandece, sim, a nossa magistratura, nosso Poder Judiciário, o Tribunal como um todo, enfim, merece esse assentamento, no sentido de que isso reflete a capacidade de trabalho e a capacidade intelectual e a dedicação da nossa magistrada, a doutora Keite. Apenas reiterar essa minha posição, excelência, e
com todos os louvores à doutora Kate. Desembargadora Judite. Desembargador, eu quero, em primeiro lugar, agradecer os votos de síntese que Vossa Excelência fez no início da sessão e quero ratificar, porque, inclusive, já fiz isso pessoalmente, o orgulho e a satisfação com o convite feito à doutora Kate, magistrada que realmente orgulha o nosso tribunal. Somente, Excelência. Desembargadora Berenice. Nada a requerer, Excelência. Roberto Guedes. Senhor presidente, agradecer o voto de boa-vinda pelo senhor e pela corte, e, ao mesmo tempo, parabenizar a doutora Kate Mara. Senador Rivaldo. Senhor presidente, igualmente, como fizeram os colegas que me antecederam, parabenizar a doutora Kate pela nova função assumida. Senador Dilermano. Para me acostar, presidente, às palavras dos que me antecederam, no sentido positivo, e que Deus nos abençoe na continuidade dos trabalhos do TJ e do Poder Judiciário RN. Senador Vigílio. Senhor presidente, parabenizando a doutora Kate Mara, que também é membro da Escola da Magistratura, permanecerá, com certeza. No mais, nada a propor. Senador Glauber. Senhor presidente, eu não sei se já foi formalizado, nós aqui todos externamos a nossa alegria, o nosso orgulho, por conta do chamado aí, a doutora Kate, aquela mais um biênio, ela auxilia lá o CNJ, agora a presidência. Então, se não foi feito, que essa nossa alegria ela seja materializada aí num ofício encaminhado à Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e também do CNJ, o ministro Fux, dizendo a ele de toda a nossa alegria aqui em ter, e o do nosso orgulho de ter a magistrada Kate de Saboia auxiliando o CNJ. E a outra coisa, senhor presidente, é que, como colocou Vossa Excelência, eu agradeço aos pares por ter homologado essa folga compensatória do dia 27 de novembro, e vai, infelizmente, coincidir com a chegada aqui em Natal do ministro Fux, no dia agendado para o dia 30 de novembro. Ocorre que eu já tinha as minhas férias agendadas anteriormente. Esse pedido de gozo e de folga não somente para ser incorporado a esse período de férias, e tinha uma viagem já programada, passagem comprada. Então, infelizmente, eu deixo aqui a minha justificativa de não poder participar desse evento. Ok. É isso, senhor presidente. Obrigado. Olha aqui. Senador Gilson, senador Cornélio. Sem proposição, senhor presidente, só me acostar se já foram feitos. Isso, eu tinha feito esses registros iniciais também, e senador Glauber, o ofício vai ser feito. É uma rotina. Márcio, leitura do expediente. Excelência. Adelino. Temos o ofício encaminhado pelo excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro, ouvidor da Corte, agradecendo a moção, felicitando pelo transcurso do seu natalício, Excelência. E ainda o ofício da excelentíssima senhora ministra do STF, Rosa Weber, agradecendo, sensibilizado o envio de ofício de número referente à moção de congratulações aprovada em sessão ordinária de 9 de setembro de 2020, por ocasião da minha posse no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, encaminho meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cordialmente. E, por fim, excelência, ofício do excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Norte, Marcos Vinícius Soares Alves. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, expresso a Vossa Excelência que o Conselho Superior desta instituição aprovou em sessão ordinária realizada no dia 23 de outubro de 2020, à unanimidade, voto de congratulações aos desembargadores Vivaldo Otávio Pinheiro e Maria Zineide Bezerra, novos dirigentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, recém-eleitos para o biênio 2021-2022, desejando uma gestão profícua e pleno êxito nessa nova missão. Em tempo, parabenizo a Vossa Excelência
pela destacada gestão à frente do Tribunal de Justiça, no dia 2019-2020, registrando o agradecimento desta instituição pela parceria estabelecida nesse período, respeitosamente e somente, Excelência. Processo administrativo, tem alguma empresa que depende da pauta? Não. É um processo administrativo, agradecendo a presença de todos, mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe e nos proteja. Encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.